Olá, irmãos, a paz do Senhor. Eu aqui, André, mais uma vez, mais uma quinta-feira, mais um capítulo ou um trecho do nosso estudo hoje, Jesus, um homem como nós, usando o Evangelho de Marcos. Depois de um pequeno intervalo devido ao feriado da semana passada, hoje retornamos para continuar. Eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de aqui estar falando da palavra dele. Quero agradecer ao pastor Renato, meu amigo pastor Renato, pela confiança de me entregar esse espaço. É a igreja quebrando as paredes físicas para chegar até você que está na sua casa, que não pode ir ao templo, que está afastado dos caminhos do Senhor. Convido-os desde já para um evento especial nesse sábado agora, dia 30 de abril de 2022. Vai ocorrer às 19 horas na Igreja Presbiteriana Independente de Vila Santa Maria o nosso culto de louvor, nós chamamos de Vem e Inflama. Teremos algumas igrejas convidadas, teremos apresentações da banda local, teremos uma palavra para a sua vida. No sábado, dia 30/4, às 19 horas, Vem e Inflama, na rua Padre Pliuli, número 39, Igreja Presbiteriana Independente de Vila Santa Maria. E aos domingos eu também os convido a estar conosco, nossos cultos às 10 da manhã, às quartas-feiras a reunião de oração às 19h30 e às quintas-feiras, enquanto Deus permitir, aqui trazendo uma palavra através da internet para vocês. Rua Padre Pliuli, número 39, Igreja Presbiteriana Independente de Vila Santa Maria. Vamos orar para iniciar? Pai Santo, na Tua presença nós estamos nessa noite, Senhor, para Te louvar, para Te agradecer, para Te glorificar por esse dia, pelas nossas vidas, pelo que o Senhor faz e fez por nós. Te agradecemos porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é poderoso. Te glorificamos, Deus, e te pedimos que o Senhor venha falar conosco, Pai, nesses minutos em que nós estaremos aqui compartilhando da Tua palavra, que nós possamos ser edificados, a começar de mim, e que nós possamos, Pai, sentir o Teu Espírito Santo e que o Senhor nos ajude a aplicar, Pai, a Tua palavra nas nossas vidas todos os dias. É o que eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós estamos repetindo em um momento de estudos no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, apresentando algumas características de Jesus como homem e também de outros homens que foram abençoados por ele e transformados por ele. A série nós intitulamos Jesus, um homem como nós, e nós vamos passar as próximas semanas falando de alguns capítulos aqui do livro de Marcos. E hoje, para recapitular, antes da Páscoa nós falamos sobre a vinda de Jesus, sobre a chegada de João Batista e falamos sobre a crucificação de Jesus. E agora nós retomamos aqui, hoje, pegando um pequeno trecho do capítulo 1 de Marcos, que eu quero aplicar para as nossas vidas, capítulo 1 de Marcos, a partir do verso 16. São 4 versos apenas, 5 versos. Diz assim: Andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhe disse: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles então, deixando as redes, o seguiram. Passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo o chamou. Eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após Jesus. Nas nossas vidas, às vezes, nós passamos por alguns momentos onde ninguém dá nada pra gente. Nessa época aqui, não era diferente. Quem fazia trabalhos braçais, o próprio pai de Jesus, José, que era carpinteiro, com certeza, isso nós podemos usar documentos históricos para afirmar, Jesus, quando teve uma profissão, também foi a profissão de carpinteiro. Os pescadores, os lavradores, as pessoas que trabalhavam com o campo, essas pessoas, em maior parte das suas vezes, eram analfabetas, não sabiam escrever, e eram tidas como um estorvo para a sociedade. Eram excluídos, eram pessoas que ninguém dava nenhum tipo de moral, não dava nada. E Jesus, ele, sabendo disso, se juntou a essas pessoas para mostrar que sim, que nelas existia valor. Jesus, ele tinha
essa característica como homem de mostrar que o valor não estava em status, não estava em coisas grandiosas, não estava nos sacerdotes. Ele, como conhecedor da lei, poderia ter chego e encantado com os discursos dele os sacerdotes, os fariseus, os saduceus que cuidavam do templo, os publicanos, a alta sociedade. Mas não. E a gente está falando de um cara que com 12 anos de idade discutiu de igual para igual no templo com os mestres da lei da sua época. Esse era Jesus, dotado de uma inteligência que não temos como mensurar. E ele não fez isso. Ele se juntou a esses homens que tinham um trabalho simples, que tinham uma vida simples, pescadores. Mais para frente a gente vai ver alguns outros com quem os caminhos dele se cruzam. Pessoas de uma vida simples, pessoas de família simples, pessoas que não tinham na sua vida status, não tinham na sua vida posição social, não tinham na sua vida coisas que agregassem aos homens, mas que não agregassem a Deus em primeiro lugar. E o que me chama a atenção aqui é que não houve hesitação. Andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: venha após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando a rede, o seguiram. Não houve hesitação. Eles deixaram as redes e o seguiram. Esse Jesus humilde, esse Jesus que se desfez da sua grandeza, tem um termo chamado esvaziamento. Ele se esvaziou de si mesmo para vir até a terra. E nós vemos isso e esquecemos às vezes a grandiosidade que esse ato teve. Jesus, um homem como nós, chegou até eles e disse: larguem as suas redes e me sigam. Um homem que eles nunca tinham visto, um homem que eles nunca tinham, talvez tenham ouvido falar, mas um homem que eles não conheciam. E eles largam as redes e o seguem. E mais para frente também, passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo o chamou. Eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após Jesus. Não houve hesitação, não houve um momento de dúvida, não houve um momento de: será mesmo que a gente vai fazer isso? Caramba, mas eu tenho as minhas coisas aqui para cuidar, eu tenho a minha vida para cuidar. Será que eu vou seguir ele mesmo? Para onde ele vai? O que ele vai fazer? Para onde eu vou estar daqui a um tempo? Eu vou trocar esse barco aqui, que é a certeza do meu sustento, para seguir alguém que me propõe um caminho que eu não sei onde vai dar? E essa é a vida do cristão. Nós não largamos, salvos alguns casos, os nossos empregos, a nossa família, para seguir a Cristo. Nós não precisamos, em circunstâncias normais, fazer isso, mas nós temos que deixar para trás tantas coisas. Os nossos medos, as nossas dúvidas, o nosso eu, a nossa natureza pecaminosa. Essas redes que eles lançaram, nós podemos colocar tantas coisas. Eles jogaram as redes de lado e foram seguir Jesus. A gente pode colocar uma vida de pecado, a gente pode colocar as nossas ansiedades, as nossas dúvidas, os nossos receios, os nossos medos, as nossas inconformidades com as coisas que estão à nossa volta, as coisas que nós fazemos que não agradam a Deus, os nossos pecados de estimação, como o meu primeiro pastor, o pastor Otávio, costumava dizer. Nossos pecados de estimação, aquele pecado que a gente tem um carinho por ele. Eu ainda tenho alguns, não sou hipócrita de dizer que não, mas aos poucos eu peço para Deus me ajudar a me libertar deles, e eu também faço força para me libertar deles, o que é mais importante. Muitas vezes a gente joga as coisas todas para cima de Deus, mas esquece que nós temos que fazer a nossa parte. Gesto simples: eles lançaram a rede e foram embora com Jesus. Os outros abandonaram o barco e foram embora com Jesus. Mas houve ali uma atitude. E isso nós vemos em toda a Escritura. Deus abriu o mar vermelho, mas Moisés esticou o cajado.
Golias morreu, mas Davi atirou a pedra. E eu posso dar aqui vários exemplos, eu tenho certeza que na sua cabeça pelo menos um veio. Tudo está ligado a uma atitude. A atitude aqui desses homens, de Simão, que depois foi chamado Pedro, de André, de Tiago, filho de Zebedeu, de João, seu irmão, todos esses homens aqui e mais alguns outros, vários outros que vão aparecer ao longo das Escrituras e milhares, milhões de outros ao longo da história, largaram alguma coisa para seguir Jesus. Esse Jesus que se fez um homem como nós, que veio à terra para nos salvar e que nós hoje só estamos aqui para Ele, por Ele e tudo provém dele. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outro que nos leve à vida, se não for Ele. E uma pergunta nessa noite de quinta-feira: qual é a rede que está nas suas mãos? O que Jesus está te pedindo para jogar? Ele fala: venham comigo, eu vos farei pescadores de homens. E eles acreditam nesse Jesus. E você pode falar para mim: mas eu acredito. Eu já estou seguindo, eu já estou trilhando o caminho. Mas o que falta? Qual é a rede que ainda te prende? Qual é o barco que ainda te prende? Qual é a pesca que ainda te prende? O que ainda te prende? É um relacionamento? É alguma coisa no seu trabalho? É alguma coisa na sua vida? É alguma coisa que está no seu coração que você fala: eu não consigo dominar esse desejo, eu não consigo refrear esse desejo. É maior que a minha própria vontade. Eu quero, eu luto, eu batalho para não fazer mais, mas no meu coração mora esse desejo. Se for isso, entrega nas mãos do Senhor e faça a sua parte. Vai ser uma luta constante, dia após dia, batalha em cima de batalha. Eu posso dizer isso porque o último ano para mim foi de aprendizado muito grande, onde eu deixei muitas dessas redes para trás. Ainda tem algumas, mas dia após dia nós vamos deixando, e quando nós percebemos, nós estamos livres, seguindo Jesus e sendo sim pescadores de homens, pregando o evangelho para outras pessoas, através da nossa vida, não só através de palavras. Palavras às vezes são vazias, mas através da nossa vida, do nosso testemunho diário, do modo como nós lidamos com a nossa família, com os nossos amigos, com o nosso trabalho, com as nossas relações, sendo elas profissionais, pessoais ou qualquer elas que sejam, como nós nos entregamos para servir a Deus na igreja ou em algum lugar que nos permita estar servindo a Deus, o como nós vivemos a nossa vida. É isso que jogar as nossas redes define. É isso que jogar as nossas redes quer dizer. E não existe nada que nos impeça de estar diante de Deus. Como nós falamos na Páscoa, já está consumado. Ele já veio, ele já morreu, ele já fez. E ao longo dessa viagem que nós vamos fazer juntos aqui através do livro de Marcos, nós vamos identificar vários pontos onde nós vemos Jesus como homem e onde nós vemos a vida de outros homens e mulheres sendo atingidas através da vida dele. Um homem como nós enquanto ele esteve aqui. E eu pergunto mais uma vez: que rede que você precisa jogar? É uma palavra que talvez você já tenha ouvido outras vezes de diferentes formas. Eu sempre tenho que deixar alguma coisa, eu sempre tenho que parar de fazer alguma coisa. Jesus, ele disse: pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. É isso. Não existe um evangelho bonitinho, cheio de rosas e flores. Não. Evangelho é espinho. Evangelho muitas vezes é sofrimento. Evangelho muitas vezes é passar pelas coisas sem ter a menor ideia do que nós estamos vivendo e qual é o propósito do que a gente está vivendo. É passar por angústia, é enfrentar a morte, é enfrentar a doença, é enfrentar o desemprego, é enfrentar tudo. Mas como nós jogamos as nossas redes e a nossa pesca não depende mais de nós, nós estamos tranquilos nas mãos dele. Evangelho é isso. Como eu acabei de falar, não são flores, não é fácil, dói, é trabalhoso, a gente sofre
E muitas pessoas vêm com promessas falsas de que vai ser tudo bonito e que você vai ter dinheiro porque Deus prometeu fartura. Queridos, Deus prometeu através de Jesus Cristo a salvação. E nessa terra Ele disse que nós teríamos sim aflições, mas que era para nós termos bom ânimo porque Ele venceu o mundo. E se Ele, que foi o próprio Deus encarnado, morreu numa cruz, por que eu tenho que ter uma vida de privilégios? Não, é uma vida de renúncia. Nesse último mês aconteceram várias coisas na minha vida que me impediram de estar com a constância que eu queria na casa de Deus. Domingo passado eu estava me arrumando para ir para a igreja e eu caí, bati o joelho e eu não conseguia andar no domingo praticamente. Eu fui voltar a andar sem mancar de terça-feira para frente, hoje é quinta. Eu podia, uma coisa pequena, eu podia ter falado, eu podia ter praguejado, eu podia ter falado mil coisas. Os últimos meses eu passei por tanta coisa, mas eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é soberano para fazer infinitamente mais. E não interessa se é um joelho batido, se é alguma aflição, se é qualquer coisa que acontece na nossa vida que faz com que a gente questione, será que eu tomei a decisão certa em lançar essas redes e seguir esse homem que eu ouvi falar e que eu não conhecia? Eu não tenho mais dúvidas, é a maior certeza que eu tenho, como valeu a pena e como vale a pena. De você viver problemas, de você ter muitas coisas acontecendo na sua vida, você não entende nada, mas você ter certeza que tem alguém cuidando de você, porque você largou as redes da sua vida e você confia nele. E você passa a se tornar pescadores de homens, porque através da sua boa aparência, ao enfrentar os problemas, as pessoas olham para você e falam, caramba, ele é diferente. Quando você está passando por muita coisa e pessoas que sabem o que você está passando te vêm e falam, nossa, tempos atrás ele não agiria dessa forma. Isso é Deus trabalhando através da nossa vida. Que nessa noite, se você ainda não entregou os teus caminhos para Jesus, ou se você é um crente de internet que vive pulando de vídeo em vídeo vendo mensagem, entregue a sua vida para Cristo. Procure um lugar, se você não conseguir estar conosco na IPI Santa Maria, procure um lugar que seja próximo da sua Bíblia. As pessoas falam, procure uma igreja perto da sua casa. Não, procure uma igreja perto da sua Bíblia. Uma igreja que prega o evangelho sério, sem teologia da prosperidade, sem Deus vai te dar chave, vai te dar isso, vai te dar aquilo. Não, uma igreja que pregue renúncia, compromisso e salvação. Somente Cristo, somente a Escritura, somente a fé. E glória somente a Deus. É isso. Esse é o segredo. E somente a graça. Que Deus cuide de você nessa noite. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, se reconcilie. Se você está ainda pensando no que fazer da sua vida, talvez não dê tempo de pensar. A gente vem falando, o mundo vai demorar para acabar. O mundo já acabou para tanta gente. Todo dia o mundo acaba para muita gente. Tem muita gente que está vivendo o seu último dia e não tem a menor ideia. É exatamente isso, irmão. Paz do Senhor. A caminhada cristã é constante, caminhar com lutas e contratempos e aprendendo a cada dia. É exatamente isso. Exatamente isso. Deus abençoe a sua vida, irmão Elido. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus cuide de você. Irmãos, era isso que eu tinha para falar nessa noite. Essa live ela fica salva. Não tenha medo. Não tenha medo de viver o Evangelho de Cristo. Não tenha medo de viver o que Cristo colocou na sua vida. Não tenha medo de enfrentar as aflições, as lutas e as dores. E não tenha medo de pescar homens para a seara do Senhor. Homens e mulheres. O termo aqui é um termo universal. E através da sua vida, que o Espírito Santo fale. O modo como você enfrenta os problemas. O modo como você se coloca nas adversidades. Eu aprendi muito. No último ano eu dei tanta cabeçada. Mas eu aprendi muito. E isso é sinal de que eu tenho feito, presbítero Eli, Deus abençoe sua vida. E isso é sinal de que eu tenho feito a escolha certa, em ter lançado e lançando as minhas redes dia a dia e seguindo a Ele, ao autor e consumador da nossa fé. Vamos orar para encerrar. Que Deus abençoe a nossa vida. Pastor William, Deus abençoe sua vida também. Meu amigo de mais de 20 anos, reverendo Renato, Deus abençoe sua vida também. Vamos orar para encerrar. Pai Santo, muito obrigado, porque mais uma vez o Senhor falou comigo antes de falar com qualquer pessoa. Que essa palavra, Deus, frutifique,
Que essa palavra, Deus, caia em corações sedentos e famintos. Pai, traz os teus eleitos através da tua graça irresistível, Senhor. Que os teus eleitos possam ser alcançados, Pai, e que a salvação, Deus, possa ser dada a eles. Nos ensina, Pai, a lançar as nossas redes ao mar e a lançar as nossas redes, Pai, aos teus pés, a deixar a nossa pesca e a seguir a Ti. Nos capacite e nos instrua a cada dia. E, Pai, toma conta daqueles, Deus, que ainda não têm o Teu senhorio. Que todo joelho possa se curvar a Ti. Que os Teus eleitos possam chegar e que nós possamos, Deus, ser igreja, em nome de Jesus. Mais uma vez, eu os convido para estar, como o pastor Renato me lembrou agora, eu já tinha falado no início e vou falar de novo agora. No sábado, às 19 horas, nós vamos ter o nosso culto de louvor, o Vem em Flama. Vão ter igrejas convidadas, vai ter louvores feitos pela banda local, algumas apresentações também, palavra ministrada, comida depois. Rua Padre Pirulli, número 39, Igreja Presbiteriana Independente de Vila Santa Maria. Esteja conosco, venha, nos prestigie com a sua presença e saia de lá com o teu coração cheio da palavra do Senhor e o teu estômago repleto de comida, como todo crente faz. Que Deus abençoe as nossas vidas. Sábado às 19 horas e domingos os nossos cultos às 10 da manhã, às quartas-feiras às 19h30, Igreja Presbiteriana Independente de Vila Santa Maria, com a Padre Pirulli, número 39, pastoreada pelo meu amigo, reverendo Renato de Castro. Que Deus abençoe sua vida e lembre-se, uma vez que você lançou as redes aos pés dele, siga e esqueça, porque está em boas mãos. Que Deus abençoe sua vida. Quinta-feira que vem estaremos aqui de volta às 19 horas, se for da vontade de Deus, para mais uma reflexão em mais uma parte do livro de Marcos. Deus abençoe, uma boa noite, um bom resto de semana.